questão 3 nós temos aí, né? Em relação aos conceitos de cinemática, considere as seguintes afirmativas. Item 1. A velocidade média de um corpo é dada pela razão entre a variação da sua posição e o intervalo de tempo decorrido. Item 2. O deslocamento de um corpo é dado pela área sobre a curva do gráfico de velocidade em função do tempo. Item 3. Em qualquer tipo de movimento, a distância percorrida e o deslocamento de um corpo são sempre iguais em módulo. 4. Um corpo pode ou não estar em movimento, dependendo do referencial no qual o observador está situado. Item 5. Em um movimento retilíneo e uniforme, a velocidade e a aceleração do corpo têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Então, gente, letra A diz aí, apenas o item 1 e 3 estão corretos. Letra B, apenas a assertiva 2 e 3 e 5 estão corretas. Apenas 3 e 4 estão erradas. Letra D, apenas 3 e 5 estão erradas. Letra E, apenas 1, 2 e 3 estão corretas. Então, vamos analisar item a item da questão 3. Então, nesse caso, gente, nós temos aqui no item 3 falando que a velocidade média de um corpo é dada pela uma razão, né? Entre o que? Variação da sua posição e o intervalo de tempo decorrido. Correto, gente. Isso aqui realmente é aquela razão, né? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, né? É a razão entre a variação da posição do móvel e o intervalo de tempo, ΔT. Então, esse item aqui, ele está correto, tá? Então, V aqui de verdadeiro, tá? Então, vamos marcar aqui esse item aqui. No item 2, nós temos aí, o deslocamento de um corpo é dado pela área sobre a curva do gráfico de velocidade em função do tempo. Então, nós temos que lembrar um pouquinho aqui dessa situação do gráfico, né? Lembre-se que, como velocidade média é igual a razão entre ΔS sobre ΔT, se eu fizer aqui o que chamamos de multiplicação cruzada, nós vamos ter que ΔS, né, vai ser ΔS vezes 1, vai dar ΔS, isso vai ser igual ao produto da velocidade média vezes a variação do tempo, ΔT. Então, nesse caso, observe o seguinte, gente, no gráfico, né, de velocidade, por exemplo, especificamente lá no MRU, movimento retilíneo uniforme, nós vimos que no gráfico de velocidade, né, nós temos aqui, por exemplo, a velocidade constante, né, a velocidade de um corpo. Então, basta apenas fazermos o quê? Multiplicarmos, né, essa variação de tempo aqui, ΔT, pela velocidade aqui, V. Isso aqui, gente, corresponde à área do gráfico, né, essa área aqui. Mas o que é essa área do gráfico? A área do gráfico aqui, ela vai ser numericamente igual a ΔS, né? Nesse caso, o produto da velocidade pela variação de tempo, ΔT, ou seja, um retângulo aí, né? Nesse caso aí, nós temos aí ΔT vezes V, base vezes altura, dando a área desse retângulo aí, que é numericamente igual a ΔS, tá? Então, nesse caso, o item 2 está correto, gente. O item 2 está correto. Realmente, o deslocamento de um corpo ele vai ser dado pela área sob a curva do gráfico da velocidade em função do tempo ΔT. Nesse caso, está corretíssimo essa questão aqui. O item 2 está correto. Item 3. Em qualquer tipo de movimento, a distância percorrida e o deslocamento de um corpo são sempre iguais em módulos. Não. Nós vimos em sala de aula, né, questões em que o deslocamento vai ser, algumas vezes, diferente da distância percorrida. Então, gente, nem sempre, né, vai acontecer do ΔS ser igual a D, tá? Vai ter situações em que ΔS vai ser diferente da distância percorrida. Então, esse item é falso, tá? Item 4. Um corpo pode ou não estar em movimento, dependendo do referencial no qual o observador está situado. Isso mesmo, exatamente. Nós vimos essa questão de referencial, né? Por exemplo, uma pessoa, né, um observador que está dentro de um ônibus em movimento, em relação ao motorista que está dirigindo, essa pessoa observando ele, como elas estão com a mesma distância, está parada, o motorista também no seu mesmo local. Agora, uma pessoa que está fora do ônibus, né, e esse ônibus está em movimento, vai enxergar o motorista em movimento, tá? Então, isso depende, assim, do observador. Então, um corpo pode ou não estar em movimento dependendo do referencial no qual o observador está situado. Então, está
verdadeira aqui esse item 4. O item 5 diz o seguinte: em um movimento retilíneo uniforme, a velocidade e aceleração do corpo tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Não necessariamente. Então, a aceleração nem sempre vai ter o mesmo sentido da velocidade. Então, nesse caso, o item 5 está falso. Então, gente, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Então, letra A, apenas o item 1 e 3 estão corretas? Não. Porque nós sabemos que o item 4 também está correto, tá? E o item 3 está errado. B, apenas o item 2, 3 e 5 estão corretos? Não, porque o que acontece, gente, é quando ele diz que o item 3 está correto e nós sabemos que o item 3 está falso, tá? E o item 1 ele é correto, tá? Ele não incluiu o item 1 também aqui. Letra C, apenas 3 e 4 estão erradas. Não, pessoal, porque no caso nós temos que o item 5 ele está errado, o 4 não, o 4 é correto. Letra D, apenas 3 e 5 estão erradas. Sim, foi isso que nós encontramos aqui, né, gente? O item 3 e o item 5 estão errados. Então, essa é a alternativa correta a ser marcada.